Olá a todos, aqui é o professor Webster e hoje nesta aula nós vamos falar sobre a questão energética e ambiental na região norte do Brasil. Então a primeira coisa que temos que levar em consideração é a seguinte: a nossa sociedade depende da energia elétrica e das fontes para geração de combustível e de energia. O que isso quer dizer? Nós somos altamente dependentes de tecnologias que nós criamos e também de fontes naturais, limpas ou sujas, renováveis ou não renováveis de energia. Ou seja, tanto para fins pessoais como coletivos, nós precisamos utilizar dos recursos naturais para produzir essas energias, que vêm justamente dessas fontes que eu falei, que podem ser fontes limpas, que são renováveis, sustentáveis, como a água, o vento, o sol, ou também como fontes sujas, que elas são fontes que não são renováveis e que geram muita poluição. Ou seja, hoje nós nos cercamos de tecnologias criadas por nós mesmos para que a nossa vida possa ser mais confortável. Mas esse conforto tem um preço, que é o preço da geração de energia, da poluição e do uso dessas fontes. O que isso quer dizer? Que em muitas sociedades, incluindo a nossa, nós utilizamos de recursos naturais que são poluidores para gerar a energia que nós utilizamos todos os dias e que muitas vezes nós utilizamos sem termos essa consciência, sem termos essa sensibilidade de onde vem. Muitas vezes nós apenas ligamos na tomada ou interruptor sem saber de onde vem, quais foram os impactos, quem está sendo beneficiado e quem não está sendo. Dentro do contexto brasileiro, temos uma matriz energética que, em sua maioria, usa de fontes renováveis, água, sol e vento. E isso faz com que o Brasil seja um destaque dentre outros países do mundo como uma das mais sustentáveis. Mas isso não quer dizer apenas que nós utilizamos da água, do vento e do sol. Nós utilizamos também de fontes que são poluidoras. Mas quando comparamos o Brasil com os Estados Unidos, a China, por exemplo, até mesmo o Japão, temos uma matriz energética, ou seja, fontes energéticas mais limpas. Mas isso não quer dizer que elas não causam também impactos ambientais, mas são menores. Se formos observar agora esse gráfico da matriz energética brasileira, 60,8% vem de fontes hidrelétricas, 8,8% eólica, 8,4% vem de biomassa, 7,6% vem de gás natural, 5,1% de petróleo. Se formos observar também, a maior parte da matriz vem de água e do sol, mas também uma participação grande de 8,8% dos ventos, da força dos ventos. Mas há países, até mesmo ricos e países mais pobres do que o Brasil, que vão se utilizar de fontes que são mais poluentes, principalmente o petróleo e o gás natural. Ambas as fontes que eu citei são fontes não renováveis. O que isso quer dizer? Que esses países hoje estão poluindo muito e também não têm a certeza de que poderão continuar utilizando esses recursos, já que quanto mais se utiliza de petróleo e gás, mais eles vão acabar, já que a sua forma de reposição natural é muito mais lenta do que o vento, do que o sol e do que a água. Por exemplo, todo dia tem vento, tem sol, todo dia tem algum rio no mundo que está correndo. Tem alguma área do mundo que vai receber chuva. Mas nós não sabemos como que se dá, por exemplo, essa reposição rápida do petróleo e do gás, que demoram centenas e também milhões de anos. O que isso quer dizer? Que muitos desses países têm que mudar sua matriz energética para mais limpa, utilizando o sol, a água e o vento, assim como o Brasil faz. Mas dados mostram que as potencialidades do Brasil
são muito maiores do que a sua utilização. Principalmente vem de fontes de água, que é a chamada energia hidroelétrica. Por quê? Porque nós temos um potencial de rios muito grandes, principalmente na região norte, principalmente na região hidrográfica da Amazônia. Por quê? Apesar do grande potencial que se manifesta na região norte, o aproveitamento é pequeno. Mas por quê? Principalmente por causa das lutas dos povos nativos e também de ambientalistas para que essas regiões possam ser preservadas. Por quê? Porque a construção dessas usinas causa uma série de impactos ambientais e sociais muito grandes, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, se formos observar apenas a questão econômica, é super importante construir essas usinas de geração de energia a partir da água de rios. Mas se formos observar a questão social, cultural e também ambiental, não é bom. Por quê? Porque a instalação de usinas hidrelétricas causa impactos socioambientais que são inegáveis, ou seja, são perceptíveis, você não consegue esconder. Quais são? Como a remoção de povoados e até mesmo de cidades inteiras, como já aconteceu aqui no Nordeste. A inundação de grandes áreas de terra que são ocupadas pela água barrada do rio. A possível extinção de espécies que só existem naquela região, que são espécies endêmicas, assim como o aumento da poluição do ar durante a construção da usina, porque vai precisar também da movimentação de carga de pessoas que se faz por meio de automóveis que usam petróleo ou gás, que usam combustível, e também um crescimento demográfico acelerado que vai aumentar também a geração de esgoto e possivelmente o impacto sobre os alimentos. Ou seja, são várias ações que são realizadas, são vários impactos influenciadores que vão causar também impactos na sociedade. Muitas comunidades indígenas, muitas comunidades tradicionais perdem suas terras, são expulsas, perdem suas fontes de alimentação, como os peixes, e podem até entrar em processo de extinção. Mas muitas vezes essas demandas de energia vêm de outras regiões, principalmente a região sudeste, mas também da região norte, que está em expansão econômica, centro-oeste, que também está dentro dessa mesma situação, e do nordeste. O que isso quer dizer? Muitas vezes essas demandas de energia de outras regiões fazem com que o norte sofra esses impactos ambientais, que são vistos de forma positiva e negativa ao mesmo tempo. Uma coisa importante, esse mapa fala sobre a potencialidade de geração de energia a partir da água em várias regiões do Brasil. Se formos observar, a região norte tem o maior potencial do país quando somamos essas regiões. Mas se formos observar apenas uma região, ficaria entre o sul e o sudeste. Ou seja, na figura nós vemos o potencial de geração de energia elétrica em determinadas regiões. Quanto mais escura for a tonalidade da cor, quanto mais azul for, maior será o potencial da região. Quais áreas se destacam? A região da Bacia do Rio Paraná, na região sul e também pegando um pouco do sudeste. O Rio São Francisco, aqui no nordeste, e também a Bacia Amazônica do Norte e parte do centro-oeste. Ou seja, esse potencial é muito importante para o país, mas as formas de geração de energia, de construção da usina causam também grandes impactos. Dentro desses impactos, as pessoas que mais sofrem são os quilombolas, povos indígenas e as pessoas mais pobres das regiões que são afetadas, porque a necessidade de geração de energia para consumo elétrico em residências, comércios e também indústria, por causa do crescimento econômico e também demográfico do país, leva o governo federal a planejar e construir várias usinas pelo Brasil, principalmente na região norte, por causa do potencial hídrico, do potencial que tem os próprios rios da região. Mas muitas vezes não levam em consideração
as terras indígenas, as unidades de conservação e os povos nativos, e assim como os povos não nativos e também a questão ambiental. Muitas vezes foca-se apenas na questão econômica. Se formos observar esse mapa, nós vemos que dentro da região norte há muitas terras indígenas, várias unidades de conservação e várias unidades de uso sustentável. O que isso quer dizer? Que quando for construídas usinas, devem ser respeitadas essas regiões, essas unidades de conservação, os povos nativos. Mas o que nós vemos é que isso não acontece, principalmente porque vários interesses políticos e econômicos estão envolvidos. Dentro desse contexto, nós podemos dizer isso. Quem é realmente beneficiado? Nós devemos questionar o real significado do termo energia limpa. Será que essa energia é realmente limpa ou ela usa de uma fonte limpa que é a água? Mas, ao ser gerada, causa uma grande quantidade de impactos. Ou seja, quando utilizada para denominar as fontes de energia, o termo está correto. Ou seja, as usinas hidrelétricas usam uma fonte limpa, que é a água que se renova. Mas os impactos socioambientais produzidos levantam essas dúvidas, porque não são limpos, já que causam grandes impactos socioambientais e econômicos na região. Aqui é a usina de Jirau, que fica em Porto Velho, Rondônia, que é uma das maiores do país. Resumidamente, nós podemos dizer assim: o norte tem grande potencial de geração de energia a partir de fontes limpas, principalmente a energia hidroelétrica. Por quê? Por causa do seu potencial natural, dos seus rios. Dentro desse contexto, a matriz energética do Brasil tem forte participação de fontes limpas, sendo até superior à de alguns países ricos, como os Estados Unidos. As usinas hidrelétricas vão produzir a maior parte da energia consumida no país. O que isso quer dizer? Que quanto mais formos consumir energia, mais vai ser necessária a construção de novas usinas hidrelétricas e também a barragem de rios, e todos aqueles impactos vão ser repetidos. Outra coisa, a crescente demanda conduz à necessidade de explorar as fontes de energia, já que a população aumenta e também o crescimento da economia. Outra coisa importante, os impactos socioambientais da construção de usinas são muito grandes. São impactos tanto no ambiente como também nas populações nativas. E para finalizar, comunidades inteiras são impactadas com essas ações, que muitas vezes vão beneficiar regiões a centenas de quilômetros até milhares de quilômetros dali. Ou seja, não servem para os interesses daquela comunidade, mas para os interesses gerais do país. Muito obrigado. Se você tiver qualquer dúvida, coloque nos comentários.